Nós estamos a prosseguir o estudo do Evangelho de João e já estamos agora no capítulo 18 e 19. E o tema da nossa mensagem é a paixão de Cristo e hoje os 6 julgamentos injustos de Jesus. Então estamos a prosseguir este Evangelho que nos apresenta Jesus como aquele que veio ao mundo, encarnou e veio revelar a vida, a luz, a graça e a verdade de Deus. Quando olhamos para Jesus, para a sua pessoa e para aquilo que ele ensinou, nós podemos ver e aprender tudo isto. Os capítulos 18 e 19 de João, o que é que nos mostram? Vão-nos mostrar aquilo que é conhecido como a paixão de Cristo, mas que no fundo é a humilhação, o grande sofrimento de Jesus até à cruz e à sua morte que ele assumiu voluntariamente sobre si mesmo para a salvação do mundo. Jesus veio para isto. Nós vimos já o capítulo 18, versículos 1 a 11, que o Senhor Jesus concluiu os seus últimos ensinamentos com os apóstolos no cenáculo, onde teve a última refeição pascal, lavou os pés aos seus discípulos, instituiu a ceia do Senhor e deixou a orientação, a base para a sua igreja. Então o Senhor Jesus sai e vai para o jardim do Getsemane, que fica no Monte das Oliveiras, um pouco fora da cidade, como vimos também. E ali Jesus vai ser traído por um dos apóstolos, por Judas. Judas guia um verdadeiro exército de tropas romanas e também tropas, forças judaicas que vão prender Jesus. O versículo 12 do capítulo 18 mostra claramente esses dois grupos diferentes de forças, porque diz lá, então a coorte, isto refere-se ao grupo de soldados romanos, e o tribuno era uma individualidade romana que só estava presente quando o número de tropas romanas era grande, e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Portanto, as tropas, as forças romanas e judaicas foram guiados por Judas e amarraram Jesus. E depois de preso, o Senhor Jesus vai ser julgado, vai ser maltratado, condenado, crucificado e vai morrer na cruz para a salvação do mundo pecador e condenado perante Deus. É a sua paixão. O Senhor é humilhado, quer pelos judeus, quer pelos romanos ou pelos gentios. E tudo isto fazia parte do plano de Deus. Mas ao mesmo tempo, vemos o grande ódio e a grande maldade dos homens sobre uma pessoa santa, que é Jesus. Na sua prisão, no capítulo 18, versículo 6, nós vemos um pormenor muito importante que nos mostra que Jesus foi voluntariamente. Diz, quando foram e perguntaram quem era Jesus, porque era de noite, não é? Quando depois lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Portanto, a voz de Jesus, quando Jesus disse, sou eu, depois vai dizer, deixem estes, que são os discípulos, sou eu que procuram. E a voz de Jesus, quando ele se identifica, sou eu, as tropas caem todas por terra, o que nos mostra que quem controla a situação é Jesus. E ele a qualquer momento podia libertar-se e podia derrubar, como aqui aconteceu. Ele disse até a Pedro,
Se eu quisesse agora pedir ao meu Pai, Ele enviava 12 legiões de anjos. Portanto, Jesus vai voluntariamente. É aquilo que nós podemos aqui aprender e que Jesus controla toda a situação. Depois Jesus vai ser julgado, agora, mas de uma forma totalmente injusta e, sobretudo, ilegal. Jesus vai passar por 6 julgamentos. E em nenhum deles foi encontrado em Jesus qualquer culpa, qualquer crime, qualquer ato ilegal ou injusto de palavra, nada. Nada foi encontrado em Jesus, nenhuma culpa. Nem podiam, porque Jesus era Deus, sem pecado. E a palavra de Deus diz, em 1 Pedro 2,22, sobre Jesus, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ou 2 Coríntios 5,21, àquele que não conheceu pecado. Ou Hebreus 4,15, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, os julgamentos de Jesus, é isto que os evangelhos querem mostrar, que Jesus foi julgado, mas nada encontraram nele, nenhum crime foi encontrado em Jesus. Servem para provar a inocência de Jesus, a sua perfeição, a sua verdade, e que ele vai ser condenado porque vai cumprir o plano da salvação. E por isso vão trazer testemunhas falsas nos julgamentos, procuram por todos os meios incriminar Jesus, mas sem sucesso. Então nós podíamos chamar a isto o maior e mais fraudulento julgamento da história de Jesus. Foi 6 julgamentos para o condenarem, sem qualquer culpa. É o maior e mais fraudulento julgamento da história. Todos os 4 evangelhos registram os julgamentos de Jesus. E querem nos mostrar, entre muitas, pelo menos 3 coisas que nós queremos ver aqui. A primeira, total inocência do Nosso Senhor, salientando as várias conclusões de Pilatos. Pilatos vai repetir muitas vezes, não acho nele crime algum. Em segundo lugar, os julgamentos de Jesus mostram o ódio do mundo ao Salvador Santo. E em terceiro lugar, que na verdade Jesus vai ser condenado, mas porque vai cumprir na cruz o plano divino para a salvação do pecador. Por exemplo, Mateus, iremos ver Mateus, fala do julgamento de Jesus no capítulo 26 e só registra Jesus a ir perante o sumo sacerdote Caifás, na própria noite da prisão, e depois perante Pilatos. Marcos 14 também, e no capítulo 15, registra que ao amanhecer, portanto Jesus é preso na quinta-feira à noite e logo começa a ser julgado, e ao amanhecer de sexta-feira reúnem o concílio, o sinédrio, para condenarem Jesus. Lucas, outro evangelho, capítulo 22, refere que, prendendo, levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote e que logo que foi dia o conduziram ao concílio, ao sinédrio, e depois é que o levam a Pilatos. Mas a narrativa de João é muito direta e muito direita, porque nos permite ver os vários julgamentos de Jesus, todos eles injustos. E ao ser julgado pelos judeus, que é o seu próprio povo, com ódio e com clara intenção apenas de matar Jesus, cumpre-se a palavra que nós temos em João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso aconteceu ali. Os seus, seu povo, de onde ele nasceu, da tribo de Judá, não o receberam. Então, o primeiro julgamento, temos em capítulo 18, versículos 12, e é um julgamento religioso perante Anás.
E diz lá: então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o amarraram e conduziram-no primeiramente, vejam, a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Agora, versículo 19. Pois aqui nós já vimos a negação de Pedro. Agora, versículo 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus, ou seja, Anás, acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disso em oculto. Porque, para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bufetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Se falei bem, porque me feres. E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Portanto, Anás tinha sido sumo sacerdote e agora já não era. Ele foi substituído pelo seu genro, Caifás. Mas porque tinha sido sumo sacerdote, ainda tem autoridade. É como aqui nós, os antigos presidentes, não é? Foram presidentes, mas ainda têm respeito, autoridade e são usados até para muitas coisas. Mas Jesus vai ser levado então em primeiro lugar àquele que tinha sido sumo sacerdote, Anás. E a ilegalidade do julgamento começa logo aqui, que ocorreu à noite. A lei, ainda hoje é assim, a lei não permitia julgamentos à noite. Mas as autoridades judaicas, por causa da festa, o auge da festa era no dia seguinte, então eles têm pressa. E outra ilicitude é que a intenção que eles têm é só que Jesus fosse morto. Está lá no versículo 14. Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo, referindo-se a Jesus anteriormente. Não deram a Jesus qualquer hipótese de defesa, era só acusações e com falsas testemunhas. E aqui é mostrado claramente o ódio a Jesus. E ele disse, Jesus em João 15, 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. E o capítulo 15, versículo 25, odiaram-me sem causa, sem motivo. Nos versículos 20 até 22, então Anás interroga Jesus sobre qual é a tua doutrina e quem são os teus discípulos. E Jesus diz, olha, por 3 anos eu ensinei tudo publicamente. Eu ensinei na sinagoga, no templo, onde todos os judeus me ouviram. Nada foi em oculto. Podes perguntar. Não preciso estar aqui novamente a repetir. Ou seja, vocês conhecem a minha doutrina, os meus milagres, tudo aquilo que Jesus ensinou, e por esta resposta de Jesus, o Senhor começou logo ali a pagar o preço. Vemos aqui o Deus Santo a levar uma bufetada na sua cara de um pecador. Um pecador bate no Deus Santo que é Jesus Cristo. E como não consegue nada, diz o versículo 24, que Anás mandou Jesus amarrado ao sumo sacerdote no ativo, que era Caifás. Aqui João não registra, e por isso vamos ver em Mateus, capítulo 26, versículo 57, o que é que vai acontecer com Jesus perante o sumo sacerdote Caifás. E diz assim, e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam, vejam, falso testemunho contra Jesus
para poderem dar-lhe a morte. Era o objetivo, temos que encontrar uma coisa para lhe dar a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam. Mas por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse: eu posso roubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: não respondes coisa alguma ao que estes depõem? Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfémia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Agora temos este segundo julgamento de Jesus perante o sumo sacerdote. Mais um julgamento ilegal, porque é à noite, porta fechada. E vemos aqui que não há uma busca da verdade sobre Jesus, mas estão somente acusações falsas para lhe darem a morte. E aqui Jesus não se defende das falsas acusações. Jesus apenas vai falar quando o sumo sacerdote lhe faz aquela pergunta decisiva: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aqui Jesus, sem receio, assume e diz: tu disseste. Eu sou. Jesus diz que está em Marcos 14:62, Jesus diz: eu sou. E quando Jesus se identifica como sendo o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, isto mostra que Jesus sabe o que vai ocorrer e mostra que ele está a dar a sua vida voluntariamente como um resgate pelos pecadores. E Caifás, o sumo sacerdote, assume uma posição também ela ilegal, porque ele rasga as suas vestes. E a lei de Moisés proibia ao sumo sacerdote rasgar as suas vestes. Ele era o maior representante de Deus, o sumo sacerdote. As suas vestes eram santas. E em Levítico capítulo 6, versículo 10, está escrito que o sumo sacerdote não podia rasgar as suas vestes. Mas ele, como tudo era ilegal, até as vestes rasgou. E nos versículos depois 67 e 68, vemos os judeus mostrarem e a derramarem todo o seu ódio e violência contra o Senhor. Batem-lhe, cospem no seu rosto, dão-lhe fortes punhadas, gozam com ele e é simplesmente horrível. Vemos aqui claramente a humilhação, o sofrimento, a paixão do Senhor neste processo. Tudo injusto, tudo ilegal, nenhuma culpa é encontrada em Jesus, mas já está tomada a decisão de o acusarem para que fosse morto. Decidem matar Jesus. Depois, capítulo 27, versículos 1 e 2, temos o terceiro julgamento de Jesus. Isto ocorreu na noite da sua prisão. Primeiro Anás, depois vai para Caifás. E vejam o capítulo 27, diz: e chegando a manhã, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Ou seja, para dar alguma aparência de legalidade, uma vez que tinham feito tudo à noite, à porta fechada, para dar alguma aparência de legalidade, reúne o Sinédrio, é aqui de manhã bem cedo, que é a Suprema Corte dos Judeus, para levarem uma sentença às autoridades civis romanas.
e, sem qualquer prova de algum crime da parte de Jesus, condenam Jesus por blasfémia, por se afirmar o Messias, o Cristo. E agora voltamos a João, capítulo 18, e vamos ver o quarto julgamento de Jesus. Agora, um julgamento, os 3 primeiros foram religiosos, Anás, Caifás e no Sinédrio de manhã bem cedo. Agora vai ter mais 3 julgamentos civis. O primeiro perante Pilatos, capítulo 18, versículo 28 até 38. Vejam o versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. O que é que nós temos aqui? De acordo com a lei de Moisés, os judeus não podiam entrar debaixo do teto de um não-judeu, chamado gentio. Porque se fizessem isso, de acordo com a lei de Moisés, passavam a ser considerados impuros. E, estando impuros em termos de cerimónia, não podiam participar das cerimónias religiosas no templo. Neste caso era a Páscoa, que naquele dia, era já a sexta-feira, era o dia alto da Páscoa. E por isso eles levam Jesus a Pilatos, a autoridade romana, mas não entram, ficam ali num lugar que é fora, para não poderem ficar debaixo do teto dos gentios. Isto é, irmãos, a maior hipocrisia. Porquê? Não nos vamos meter debaixo do teto dos gentios para não ficarmos impuros e para agradarmos a Deus, como diz a sua lei. Mas levam para matar o Filho de Deus. Não queremos ficar impuros perante Deus, mas vamos entregar o Filho dele para morrer. Vamos acusá-lo falsamente para ser morto. E esta é a grande hipocrisia das autoridades judaicas. Versículo 29. Então Pilatos saiu fora, vejam, saiu fora para poder falar com eles e disse: que acusações trazeis contra este homem? Que acusação trazeis contra este homem? Ora, quem dominava na altura era o Império Romano, como sabemos. E o tribunal judaico não podia executar a pena de morte. Está no versículo 31. Disse depois Pilatos: levai-o vós, julgai segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Ou seja, cerca de 30 anos antes, mais ou menos na altura em que Jesus nasceu, os romanos retiraram aos judeus a possibilidade de eles executarem, portanto, a pena de morte. Apenas os romanos podiam fazer isso. E assim Pilatos, que é a autoridade civil, pergunta que acusação trazem contra Jesus que tenha a ver com a lei romana. Ou seja, Pilatos não quer saber dos judeus. Pilatos não quer saber das leis dos judeus. Ele é o governador romano e só se interessa com a justiça romana. O que é que a acusação trazem contra ele, mas que tenha a ver com a justiça romana? É para isso que ele é governador. Ele é governador e é também juiz. No versículo 30, vejam, os judeus fazem uma acusação muito vaga. E Pilatos perguntou: qual é a acusação que trazem? Responderam e disseram: se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Ele fez umas coisas mal. E Pilatos o que é que vê? Que nada tem a ver com o que eles ali levam. E vai-lhes dizer: olha, se é assunto da vossa religião, das vossas leis, levem-no e julguem-no a vós mesmos. Portanto, Pilatos vê claramente que os judeus não estão ali interessados na justiça romana. Eles só querem, como vimos,
Pilatos vê, eles só querem matar este homem. E agora chegamos a um ponto muito importante. Qual é a forma dos judeus executarem alguém? Os judeus executavam as pessoas como? Por apedrejamento. Quando alguém cometia uma grave transgressão à lei de Moisés, a forma deles executarem, mais tarde vão executar Estevão, não é? Quando aquela mulher adúltera foi apanhada, pegaram em pedras e Jesus é que a salvou, era por apedrejamento. Ou seja, eles podiam, quando julgaram Jesus, podiam ter apedrejado Jesus até à morte. Como tentaram antes. Mas os romanos executavam as pessoas acusadas, criminosos, de outra forma. Era por crucificação. Mas por ser tão cruel a crucificação, em que os crucificados chegavam a levar dias para morrer. Dias. Os romanos não aplicavam crucificação aos próprios romanos. Os romanos crucificavam os que não eram romanos. Os romanos não eram crucificados. Agora veja o versículo 32. Porque é que eles levam Jesus para ele ser crucificado? Porque é que eles não o apedrejaram? Sim. Vejam como Deus está a dirigir todas as coisas. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Quer dizer, quando eles estão ali perante Pilatos, para que as palavras de Jesus e para que as profecias bíblicas fossem cumpridas, Jesus não podia morrer de apedrejamento. Jesus foi bem específico quando ele falou da sua própria morte. Ora, vejam que Jesus diz em Mateus 20, 18 e 19. Quando ele anuncia as primeiras vezes aos seus apóstolos, disse assim, olha, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes. Ainda nada tinha acontecido. Jesus ainda estava com eles. E aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Foi o que aconteceu até aqui. E o entregarão aos gentios. Quem são os gentios? Romanos. Para que deles escarneçam e o açoitem e o crucifiquem. E ao terceiro dia ressuscitará. Jesus disse, é assim que vai acontecer. Por isso é que eles, quando acusaram Jesus de blasfémia, o sacerdote rasgou as vestes, podiam ter levado-o fora e apedrejá-lo. Mas o plano de Deus era morte por crucificação. Jesus sabia e disse especificamente como seria a sua morte, e foi assim que aconteceu. Jesus também conhecia as profecias bíblicas. Vamos ver uma delas, no Salmo 22, 14, que o rei Davi escreveu 1000 anos antes. 1000 anos. Ainda não havia Império Romano, ainda não havia este cenário. E Davi está a escrever dele mesmo quando ele fugia para escapar do rei Saul. Agora vejam como ele, ao escrever o Salmo 22, que é um salmo messiânico, é tão claro que mostra que Jesus iria morrer crucificado. Vejam. Isto é o cenário que Jesus está a viver agora ali, preso e a ser julgado. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou. Isto é quando Jesus vai estar na cruz. Como um caco, e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Olha, trespassaram-me as mãos e os pés. Quando o Senhor foi crucificado. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem, contemplam, repartem entre si as minhas vestes, lançam sorte sobre a minha roupa. É o que vai acontecer lá debaixo da cruz. Portanto, quando eles levam Jesus a Pilatos e pedem a crucificação, Jesus tinha dito que tinha que ser assim, e as profecias também. Então, a linguagem aqui é clara. Por isso, se os judeus levassem
Jesus a Pilatos com a acusação de ele disse umas blasfémias. Pilatos ia dizer, eu não tenho nada a ver com as vossas blasfémias, lá da vossa religião, das vossas leis, resolvam vocês isso. Isso é da área religiosa. Eu quero saber, eu sou a autoridade romana, que crime é que esta pessoa cometeu contra Roma? Violação de leis romanas. E então eles sabiam que não podiam chegar lá e dizer, ele blasfemou. Então vão acusar criminalmente Jesus de ser um malfeitor. Né? Ser um malfeitor. Quando aí no versículo 30, né? Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Já em Lucas 23, 2, eles dizem assim a Pilatos, havemos achado este, olha o que eles dizem de Jesus, pervertendo a nossa nação, olha a mentira, proibindo dar o tributo, dar os impostos a César, que é o imperador romano e a Roma, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, ele é rei. E é aqui que eles vão basear. Então, uma mentira, querem mostrar a Pilatos que Jesus incentivava os judeus, não paguem impostos a Roma, não obedeçam às leis dos romanos, ele não respeita César, porque ele afirma que ele é que é rei. E qualquer pessoa no Império Romano que afirmasse ser rei numa província romana estava a negar a soberania do imperador, de César, e tornava-se culpada, né, pela lei romana, de rebelião contra César. E é só disso que Pilatos quer saber. E por isso ele faz a pergunta a Jesus no versículo 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, portanto, os judeus estavam fora para não se contaminarem, e Pilatos entra. Chamou a Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te? Estão a ver? Outros de mim. Jesus sabia, estão-me a acusar disso, não é? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? Eu não sei nada das vossas leis. A tua nação, tu és judeu, a tua nação, os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que é que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino, olhem agora, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilato, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então aqui Jesus, quando o sumo sacerdote perguntou, tu és o Cristo? Jesus não, sim, eu sou o Filho de Deus, sou o Cristo. E agora, tu és rei? Perguntou Pilatos. Jesus diz, sim, mas um reino diferente. Não é reino de tropas e de forças militares deste mundo. Isso que estamos aqui agora a presenciar. O meu reino é de outro mundo. Eu vim revelar a verdade da vida, a verdade divina. E isto é aquilo em que nós queremos, irmãos. Jesus é o nosso rei, mas de um mundo diferente, de um reino diferente. Nós queremos nesta verdade que Jesus aqui pronunciou, mas nem os judeus, nem Pilatos, nem aqueles que o ouviram, creram nesta verdade de Jesus e vão, de facto, condená-lo por ele dizer que é rei, achando que é rei do mundo. O que é que João quer aqui para os leitores que estão a ler este seu Evangelho? Quando Jesus diz, o meu reino é deste mundo. É que nós crentes não podemos ignorar esta verdade. Jesus é o nosso rei. E às vezes nós vivemos no mundo como se este fosse o nosso reino, como se este fosse o nosso destino final. Vivemos às vezes totalmente para este mundo. Quando, ao contrário disso, porque nós queremos e amamos a Jesus, o nosso reino não é daqui, é de cima. Jesus é a verdade.
E perante isto, versículo 38, vejam, disse-lhe Pilatos, que é verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse, não acho nele crime algum. Não, nada. Depois, vai acontecer, seguindo o Evangelho de Lucas, que Pilatos vai enviar Jesus para o rei Herodes. E nós temos isso em Lucas, capítulo 23. E quando ele ouviu que Jesus era da Galileia, então ele, como sabia que para a festa da Páscoa estava lá o rei Herodes, que era rei da Galileia, ele decide mandar Jesus para o rei Herodes. Temos isso no capítulo 23 de Lucas. E nós lemos assim, versículo 6. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Esperava que deveria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então aqui vemos o quinto julgamento de Jesus perante Herodes, que era um homem muito mundano, vivia inclusivamente em adultério com a mulher do seu irmão. Ele alegrou-se muito quando viu Jesus, mas estava à espera, tinha ouvido falar que Jesus fazia muitos milagres, estava à espera de ver assim uma espécie de circo ali, milagres e coisas do género. Mas vejam que Jesus não responde uma única palavra a Herodes. Herodes despreza Jesus, escarnece de Jesus, foi irreverente e desperdiçou ali uma oportunidade de poder saber mais da verdade de Jesus. E tornou a devolver Jesus a Pilatos. E agora chegamos ao sexto e último julgamento civil, em que Jesus vai estar perante Pilatos e as multidões e até perante os líderes dos judeus. Temos isso em João 18, 39, em que aqui Pilatos diz: Vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa, quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. E aqui vai prevalecer, uma vez mais, a gritaria da multidão contra Jesus, em que pedem que Jesus seja crucificado e que Barrabás, um malfeitor e até criminoso, seja solto. E versículos 1 a 3 do capítulo 19, vemos que Pilatos vai agora intensificar a paixão e a humilhação e a dor do Nosso Senhor, ao mandá-lo açoitar. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, sendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bufetadas. Jesus é então aqui agora escarnecido, é coroado com uma coroa de espinhos, gozam o Senhor, batem-lhe ainda mais na sua cara, e vemos Jesus a aceitar tudo pacificamente. Aqui Jesus está a cumprir uma profecia escrita 700 anos antes dele nascer no mundo, do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 6 e 7. Vejam a clareza das palavras. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo.
Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Então, voluntariamente o Senhor Jesus aceita o preço a caminho do sacrifício redentor. Pilatos aqui vê e sabe que é tudo por ódio dos judeus contra Jesus. Em Marcos 15:10 nós lemos assim: porque ele bem sabia, Pilatos, que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. E aqui Pilatos acha que, como não vê crime nenhum dele, ele acha que, bom, se eu o castigar e depois o for apresentar perante os judeus e perante a multidão, talvez eles fiquem já satisfeitos. Ele já foi castigado, já cumpri aqui alguma justiça, entre aspas, e poderá soltar Jesus. Porque em Lucas 23, 14 e 16, Pilatos diz assim, nesta altura, aos judeus, aos líderes: eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Vou castigá-lo, não vejo nenhuma culpa e vou soltá-lo. E versículos 4 até 7, vejam, Pilatos sai outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora para que saiba que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Então veja, Jesus está nesta altura brutalmente açoitado, com a coroa de espinhos afundada na sua cabeça, e Pilatos leva e diz: olha, está aqui o homem, não há crime nenhum nele. Já o castiguei e vou soltá-lo. Mas as autoridades judaicas, em ódio, recusam completamente e começam a incitar a multidão para que digam a Pilatos que querem Jesus crucificado e que, em troca, Barrabás seja solto. Versículo 6. Quando viram Jesus, pois os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Versículo 8. E Pilatos, quando ouvia esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui, Pilatos, quando ouve dizer que Jesus é filho de Deus, acusado pelos judeus, fica receoso e volta para falar com Jesus e pergunta: afinal, quem és tu? Tu vens de onde? Porque os romanos eram muito supersticiosos, tinham deuses para tudo, e ali estava um que diz: este é filho de Deus. E ele fica receoso. Então prestem bem atenção, irmãos. O Evangelho de João tem um propósito para o qual ele foi escrito. Porque é que João escreveu este Evangelho? Está no capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João foi escrito para que as pessoas, ao lerem este Evangelho, é o Evangelho mais evangelístico, possam conhecer Jesus, que Ele é o Cristo, que é o Messias que veio para a redenção, o Filho de Deus, e crendo assim em Jesus, a pessoa possa ter vida eterna. E é isso que Jesus está aqui a fazer, a dar testemunho. E João escreve isto com este objetivo. Mas nem os judeus, nem os romanos
conseguem crer assim na pessoa de Jesus. E depois no versículo 12, e daí em frente, nós vamos ver que Pilatos vai tomar a sua decisão. Antes Jesus ele diz a Jesus: tu não me respondes? Tu não sabes? Eu, Pilatos, tenho o poder para te crucificar ou te libertar. E Jesus diz, este versículo nós devemos guardar no nosso coração. Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Nós estamos todos nas mãos de Deus. E as circunstâncias da nossa vida são conhecidas de Deus. E nós devemos confiar naquilo que Deus sabe e permite que aconteça a cada um de nós. Jesus diz que ninguém tem qualquer poder sobre nós se Deus não o permitir, de cima. É por isso que nós devemos orar. Nós devemos suplicar para que Deus se mova a favor das nossas necessidades. Porque é Deus soberano que tem esse poder. E depois, versículo 12, Pilatos não vê nenhum crime em Jesus e diz, vejam, desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, vejam, Pilatos quer soltar e os judeus clamavam mais, e agora eles vão trazer a palavra que vai ser final. Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gábata. Então Pilatos vai perante ele ficou enredado, aqui não vai conseguir dar agora a volta à situação, ele vai sentar-se para decidir, ainda volta a insistir, aqui, versículo 15, onde ele diz, hei de crucificar o vosso rei? Vejam, Pilatos tentou até ao máximo. Ele podia ter dito que não o crucificava. Mas, inúmeras vezes, Pilatos tentou libertar Jesus. No versículo 14, João identifica a altura, isto é importante, era a preparação da Páscoa, quase à hora sexta, e disse aos judeus, Pilatos, eis aqui o vosso rei. Isto identifica a preparação da Páscoa, quer dizer que no templo começaram a sacrificar os cordeiros da Páscoa, que eram oferecidos em sacrifício pelo pecado do povo. E em breve Jesus é quem vai ser o Cordeiro de Deus, que vai ser sacrificado, mas para a nossa salvação. E no versículo 15, Pilatos questiona, hei de crucificar o vosso rei? E agora vejam, irmãos, aqui, este ponto é crucial, do versículo 15. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Agora vejam, é aqui que Israel, na voz dos seus líderes, rejeita Jesus. O que é que eles dizem? Não temos rei senão César. E até hoje, Israel nunca se arrependeu de rejeitar aquilo, rejeitou o seu Messias, o seu rei, e até hoje Israel não se arrependeu. E ainda hoje aguardam o Messias, aguardam o seu rei. E, portanto, no versículo 16, Pilatos toma a decisão de crucificar Jesus. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado e tomaram Jesus e o levaram. Irmãos, temos aqui a paixão do Nosso Senhor, que mostra não só o seu grande sofrimento, mas também a sua grande humilhação levada a cabo pelos homens. Jesus foi humilhado, foi apresentado publicamente batido, totalmente desfigurado, dos muitos açoites, por causa do nosso pecado. Nenhuma culpa em Jesus, é isso que os julgamentos querem mostrar. Mas
sendo julgamentos injustos, Deus, na sua soberania, Deus serve-se das decisões humanas para cumprir as suas profecias. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus tinha que dar a sua vida em sacrifício pelo pecado do mundo. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal, que vai ser sacrificado em pouco tempo, à mesma hora que no templo, os Cordeiros da Páscoa estavam a ser sacrificados. E eu termino com as palavras de Paulo aos Coríntios. Cristo, nossa Páscoa, na Páscoa, foi sacrificado por nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém.